Hoje eu vou falar sobre o crédito bancário no Brasil. Recentemente eu fiz uma postagem no Facebook com esse gráfico e disse o seguinte: por que a crise brasileira está sendo tão profunda? Um dos motivos está no gráfico abaixo: crédito majoritariamente concedido por bancos estatais, e quando o crédito vira política de governo e populista, o desastre é garantido. Essa é uma tendência, a estatização do crédito é uma tendência que eu já vinha alertando lá em 2012, quando na época eu trabalhava ainda com fusões e aquisições e até escrevi uma carta mensal para a empresa. E eu lá identifiquei essa tendência que foi se acentuando depois da crise de 2008, 2009, em que o crédito bancário no Brasil estava sendo concedido com muito mais ímpeto pelos bancos públicos, os bancos estatais, do que pelos bancos privados. A gente vê como essa tendência de crédito público sendo concedido principalmente, ou crescendo bastante pelos bancos públicos ali a partir de 2008, e aí em 2009 os bancos privados pisam no freio, os bancos públicos continuam a todo vapor, com mais de 40% de crescimento anual. Depois de 2010, 2011, quando a gente teve aquele nosso sonho de crescimento chinês, em 2010, aí o crédito privado seguiu também crescendo junto com o público. E aí depois, quando os bancos privados sentiram que aquilo não ia dar coisa boa, os bancos privados pisaram no freio ou puxaram o freio de mão. E aí somente os bancos estatais seguiram emprestando como se não houvesse amanhã, e o crédito público seguiu crescendo ali em 2013, quase 30% ao ano. E desde então que a gente vê exatamente o oposto, o crédito caindo, e agora em 2016 o crédito pela primeira vez na história do real, ou pelo menos desde lá de 2002, na verdade, quando o crédito teve uma forte retração, o crédito público no Brasil teve uma retração, o crédito privado teve retração, e o crédito total também teve uma retração de 13,5% em 2016. E o resultado disso é esse gráfico em que o total de crédito no país, de todo o crédito no país em existência, mais de 55% dele está nas mãos de bancos estatais. E é interessante a gente ver a tendência disso. Em dezembro de 95, digamos, quando começou os primeiros meses ou anos do Plano Real, era exatamente essa mesma foto. A maior parte do crédito no país estava nas mãos, sim, de bancos estatais. E apenas 44,9%, 45% estava nas mãos de bancos privados. Até 2002 isso inverteu bastante, porque houve um saneamento de todo do nosso sistema bancário, e esse foi um dos pilares do Plano Real, o saneamento do sistema bancário no Brasil. E por que isso, né? Porque os bancos estaduais, havia uma penca de bancos estaduais, praticamente todos os estados da federação tinham bancos estaduais, e eles eram grandes fontes de distúrbios e de emissão monetária, porque os bancos estaduais emprestavam para os seus controladores, os próprios estados, emprestavam para as estatais e mais um monte de crédito, digamos, questionável. E obviamente que esses créditos, esses empréstimos não eram quitados. Isso fazia com que o Banco Central tivesse que intervir no mercado emitindo moeda para socorrer os bancos estaduais. Então os bancos estaduais sempre foram fonte de emissão de moeda, ou seja, fonte de depreciação, causa da depreciação da moeda, uma das causas das nossas altas inflações ou hiperinflação em alguns momentos. Então, um dos pilares do Plano Real foi justamente o saneamento do setor bancário, e aí foi feito primeiro o PROER, que era o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, então bancos privados. Depois teve o Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária, então o PROES, onde 10 instituições foram liquidadas, 15 privatizadas, 4 reestruturadas. E por fim, o PROEF, que foi o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições Financeiras Federais, o PROEF. Mas no PROEF não teve nenhuma privatização, apenas foi um saneamento onde houve transferência de risco de crédito para o Tesouro, troca de ativos de baixa liquidez e baixa taxa de juros por outros mais líquidos, enfim. E é engraçado, e vale a pena mencionar, porque de todos esses
planos, de todos esses programas de saneamento do setor bancário, o que gerou a maior gritaria e desespero e crítica e protesto de toda a população e dos grupos de pressão foi justamente o Proer, o privado, para sanear os bancos privados, e que custou apenas 0,88% do PIB. O PROES, para sanear os bancos estaduais, foi preciso 5,7% do PIB, e o PROEF 2,1% do PIB. Então, quando a gente olha esse cenário de 95, onde o crédito bancário, a maior parte dele estava ainda nas mãos de bancos estatais, aliás, bancos públicos, pelo menos era uma foto diferente, porque a gente tinha todos os bancos estaduais e todos os bancos federais. Então, Banespa, Banerj, Besc, Bende, Banestado, Banrisul, enfim, todos os bancos estaduais. E também tinha Caixa, Banco do Brasil e BNDES. Agora, em 2016, depois da guinada de crédito estatal, de crédito público, a partir da crise de 2009, a foto é apenas 3 bancos, praticamente, que são responsáveis por quase 60% do crédito no país. É Banco do Brasil, é Caixa Econômica Federal e o BNDES. Então, 3 bancos e 3 bancos estatais detêm mais de 55,7% do crédito no país. E por que isso é um retrocesso, né? Qual é o problema do crédito estatal? Primeiro que crédito não deveria jamais ser política de governo. Crédito é um negócio muito sério. Quando alguém concede crédito, quando um banco privado concede crédito, ele está analisando diversos fatores. É a capacidade do pagador, é a qualidade da empresa, a qualidade da gestão, a viabilidade dos investimentos, a viabilidade do seu setor. Há diversos critérios de análise para que um banco possa conceder crédito, conceder financiamento a uma empresa, a um projeto, a um empreendimento. Quando o crédito é público, quando o crédito é estatal, quando o crédito está sujeito a um programa político, não são fatores econômicos, não é a lógica econômica que dita se um crédito deve ser concedido ou não, mas sim a lógica política. Então se acaba concedendo crédito para quem não precisa, ou se acaba concedendo crédito para quem não se deve conceder financiamento, quem não tem capacidade financeira para repagar uma dívida, ou então se acaba viabilizando, se acaba financiando empreendimentos e investimentos que jamais seriam viáveis com uma taxa de juros baixa, que normalmente é o que os bancos públicos fazem, uma taxa de juros abaixo de mercado. Então se viabiliza e se cria investimentos, se financia investimentos que jamais seriam financiados por uma instituição privada. E foi isso justamente que a gente viu nessa tendência de 2009 para cá, ou 2013 principalmente, quando os bancos privados sentiram que aquele crescimento não era sustentável e que aquela política de fomentar crédito público, de BNDES conceder crédito e financiamento em algumas linhas até 2,5% nominal. Isso é uma taxa negativa. Imagina em 2013, 2014, 2015 ainda taxa de 2,5% nominal, outras era 3,5%, como no caso do PSI, né, o Programa de Sustentação do Investimento. Não tem como isso não dar errado. Não tem como você não acabar emprestando para quem não deve, para quem não tem capacidade de pagar uma dívida, para quem não tem investimento rentável suficiente para se financiar no mercado. Nesse sentido que o Plano Real, sim, foi fenomenal, porque ele fez o saneamento bancário, mas ele foi insuficiente. Porque ele, sim, lidou com praticamente todos os bancos estaduais, liquidou, privatizou e reestruturou, mas os bancos federais não. O PROEF não fez isso. O PROEF simplesmente saneou, conseguiu tirar a dívida podre, créditos podres ou ativos tóxicos dos bancos federais, Caixa, Banco do Brasil, e o Tesouro teve que aportar recurso para voltar à solvência dessas instituições. Mas essas instituições continuam existindo. E além delas, continua existindo o BNDES. Então não tem como a gente ter um setor bancário onde mais da metade do crédito é concedido por critérios políticos e não econômicos. Não tem como a gente esperar que isso não acarrete uma grande crise ou não gere uma atividade econômica completamente insustentável e que não está de acordo com as preferências dos agentes. Há muita interferência e não existe a menor possibilidade de alguém achar que quando o mercado está praticando juros de 10, 12 ou 15% e uma outra instituição pratica juros de
2% nominal ou 3%, não tem como achar que isso não vai gerar alguma distorção e algum problema lá na frente. Aqui apenas um esclarecimento final para que eu não seja mal interpretado. Isso aqui de forma alguma é uma crítica aos funcionários e às pessoas que trabalham no Banco do Brasil, ou na Caixa Econômica Federal, ou no BNDES. Eu, inclusive, tenho muito apreço pelo Banco do Brasil, porque foi lá onde eu comecei a minha carreira profissional. Meu primeiro estágio foi no Banco do Brasil há quase 20 anos atrás. A questão aqui é outra, é que por mais que as pessoas que lá trabalhem sejam muito qualificadas e desempenhem suas funções com muito profissionalismo, dedicação, de forma rigorosa e criteriosa, por mais que isso aconteça, se um banco público é usado para fins políticos, e por ser um banco público ele está sempre sujeito a esse risco, invariavelmente esses problemas vão ocorrer. Se o funcionário do banco, por exemplo, no departamento lá de linhas de financiamento, desempenha todo o seu papel de análise de crédito de forma muito rigorosa, mas se no final das contas ele deve seguir uma diretriz de um programa de governo, não importa se o camarada que vai tomar o empréstimo tem grande risco para o banco. Se a diretriz é temos que conceder mais financiamento a juros baixos, porque esse é o programa de governo a ser seguido. É impossível fugir disso. Então esse é o ponto. Por mais que todas as pessoas sejam bem intencionadas e muito qualificadas e que trabalham no banco dessa forma, por ser um banco público, ele vai estar sempre sujeito a esse risco de uso para fins políticos. Infelizmente, essa é a dura realidade. Enquanto isso existir, não tem como a gente evitar esse tipo de crise que a gente está vivendo agora, porque isso é resultado de um mau uso e de um abuso dos bancos estatais pelos governos.